Gostaria de estar saudando a todos meus amados e queridos irmãos, amigos, ouvintes da Palavra de Deus, como também você, caro adolescente. Seja bem-vindo aqui ao canal, que Deus abençoe a todos. Estou gravando esse vídeo e essa lição no dia 26 de janeiro de 2026, segunda-feira, para depois ser liberada pelo YouTube na segunda-feira correspondente à lição que será tratada no domingo, que será a lição 7, logo mais estaremos vendo e conhecendo o título. Porém, antes eu quero agradecer a Deus por mais um inscrito no canal, e chegamos aí ao número de 125, pelo fato de não ter acionado o sininho, não tem como eu saber quem foi, para que eu possa mencionar aqui o nome, né, agradecer, mas isso não impede, na verdade, Deus está agradecendo. Que Deus abençoe você, que entrou por último aqui como inscrito no canal, e em extensão a todos os meus amados e queridos inscritos, aqueles que têm estado conosco, ainda que não estão inscritos no canal, mas têm estado aqui para conhecer o conteúdo de cada lição dominical. Nessa oportunidade, estamos dentro do quadro Adolescentes de Deus, e o tema central que nós estamos discorrendo nesse primeiro trimestre é a história da salvação. E nessa oportunidade estaremos conhecendo o conteúdo que trata do título, dentro da história da salvação, o que Jesus fez na cruz. O que Jesus fez na cruz. Para tanto, vamos estar antes orando, né, como fazemos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Pedimos, Pai, perdão dos nossos pecados que temos cometido. Queremos, Senhor, te agradecer por esta tão grande salvação, pelo nosso nome, Senhor, está escrito no livro da vida, pela esperança que temos de que a qualquer momento, Senhor Jesus, o Senhor divino buscar. Nos abençoa durante esse percurso que aqui vamos estar fazendo, dentro do quadro, ó Pai, Adolescente de Deus, e também ao tema da lição, que vai tratar o que o teu santo Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor e nosso Salvador, tem feito ali na cruz. Faz isso, Senhor, é o que nós te pedimos, dá-nos sabedoria, graça, abençoa cada adolescente, salva aqueles que ainda não são salvos, Pai, fortalece na fé aqueles que já caminham nos teus caminhos. Em nome do Senhor Jesus, Pai, por tudo nós oramos, te damos graça. Amém. Tá chique o negócio aqui. Então, vou estar aqui abrindo o PowerPoint, tá bom? PowerPoint. A mensagem diz assim: Ele nos libertou do poder da escuridão. Já que na mensagem, na palavra de Deus que Paulo escreveu na sua carta aos Colossenses, capítulo 1, 13 e 14, já nos pontua, né? Já nos pontua aí a primeira obra pela qual o Senhor Jesus fez na cruz. O que o Senhor Jesus fez na cruz? Ele nos libertou do poder da escuridão. E que mais? E nos trouxe em segurança para o reino do Filho amado. Através da obra que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário, agora, pela fé no Senhor Jesus e no sacrifício que ele fez, crendo que ele não só morreu na cruz do Calvário, mas que, segundo também a Escritura, ele ressuscitou ao terceiro dia. Isso nos faz ser participante agora não mais do medo, não mais do terror, não mais da escuridão, não mais da ignorância da palavra de Deus e muito menos do seu poder. Pelo contrário, agora podemos dizer que nós não nos envergonhamos do Evangelho de Jesus Cristo, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Continuando, ele diz assim o versículo 14: E é ele quem nos liberta, e é por meio dele que os nossos pecados são perdoados. E fato este que o apóstolo João, ele nos deixou escrito: se o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livre. Então é só Jesus que nos liberta. Ele é o autor, como diz Hebreu, escritor Hebreus, ele é o autor
e também Ele é o consumador da nossa fé. E é por meio dele, né, que os nossos pecados são perdoados. Mas não é só isso também, tá? Jesus, o que ele fez na cruz do Calvário, ele não só propiciou para nós, né, sermos alcançados por esta graça, misericórdia e perdão de Deus, independente do nosso histórico de incredulidade, independente do nosso histórico de rebeldia, independente do nosso histórico de soberba, de autossuficiência, ele, além de nos perdoar, ele nos outorga poder sobre o pecado, para que ele não mais nos domine. Não somos mais dominados. O nosso coração, a nossa alma e o nosso espírito anseia, como diz o salmista, a exemplo da corça, pela presença de Deus, assim como a corça, ela anseia pelas águas do ribeiro. É essa a mudança que nós temos. Isso tudo foi fruto do que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário. Vamos descobrir. Antes da crucificação, Jesus se reuniu com seus amigos e mostrou-lhe como seria o futuro dele neste mundo sem a sua companhia física. Após, buscou a face do Pai em oração no jardim do Getsemane. Em seguida, foi preso e enfrentou um julgamento injusto, no qual foi condenado. Nesta aula, ou seja, neste conteúdo, estudaremos a história da crucificação dentro do tema central, história da salvação, ok? Estudaremos a história da crucificação, cara adolescente, e as implicações do sacrifício do Redentor. Você tem ideia do que Jesus passou por te amar? Então, fica essa pergunta para aí você, cara adolescente, ainda que você seja recente na fé, e glória a Deus por isso. Oxalá, se eu me converti aos 36 anos, e quando me converti, o que eu pensava era isso. E quando eu vejo hoje, adolescente, jovem na presença de Deus, vocês não sabem quão grande é este privilégio de tão cedo estar trilhando os caminhos do Senhor, de tão cedo você ser um adolescente de Deus. Valorize essa salvação, valorize o que o Senhor fez na cruz por você. E você tem ideia do que Jesus passou por te amar? Porque que nós vemos nos hinos de louvores, e às vezes até mesmo em pregações, é dar uma ênfase, uma acentuação no sofrimento físico de Jesus. E não se escandalize pelo que eu vou dizer aqui. Pela Inquisição, no tempo da Inquisição, promovida e gerenciada pelo catolicismo romano, na perseguição aos cristãos, e até mesmo muito antes, na perseguição da igreja primitiva, muitos sofreram, teve um sofrimento físico muito maior do que uma crucificação na cruz, amados. O que o Senhor passou por nos amar vai muito além de tão quanto foi o grau da dor física que ele passou naquela cruz. Você vai observar, e você, pela misericórdia de Deus e graça, ele nos concedendo esse entendimento no que nós podemos alcançar, o que ele passou por nós está justamente implícito na sua declaração, quando ele disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? Observe que o que o Senhor Jesus passou na cruz do Calvário, ele sofreu toda a ira de Deus contra todos os pecados do mundo. Tudo que eu pequei, tudo que você pecou, seu colega, sua mãe, seu pai e por aí o mundo, toda a ira que cairia sobre mim, quer dizer, individualmente nós sofreríamos no inferno, mas o Senhor Jesus sofreu conjuntamente essa separação e esta ira no momento da separação de Deus. No momento em que ele estava ali nos substituindo, tomando sobre si a nossa culpa, tomando sobre si as consequências da nossa culpa. É nesse
É nessa vertente em que nós precisamos, se pudermos, aquilatar o que o Senhor Jesus passou por nos amar. E esta expressão do amor do Senhor Jesus tem o seu início na eternidade, quando Deus preparou esse cordeiro já. E ele vai se intensificando durante a história da salvação, quanto à rejeição, quanto a todos aqueles que, ao Deus estender os seus braços e a sua mão de misericórdia, negaram o Senhor, rejeitaram este amor, rejeitaram esta salvação. Mas nós não somos melhores destes que rejeitaram e, quem sabe, já passaram dessa vida para o inferno. Isso não nos faz ter privilegiado por isso, mas sim, se nós estamos simplesmente, nós abraçamos esta fé. E não foi mérito nosso, não foi qualquer obra nossa, foi justamente por conta dele, como diz a mensagem. E ele quem nos liberta. É ele, tudo se iniciou por ele. A Bíblia diz que ele nos vivificou, estando nós mortos em nossos pecados e também em nossas ofensas. Leitura bíblica em classe, Marcos 15, 22, 27, 33 a 39. Levaram-no, pois, ao lugar do Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. E ofereciam-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não tomou. Então crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando sorte sobre elas, para ver o que cada um levaria. E era a hora terceira quando o crucificaram. Por cima dele estava escrito o título da sua acusação: o Rei dos Judeus. Também com ele crucificaram 2 salteadores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Levaram-no e chegada a hora sexta, 3 da tarde, houve trevas sobre a terra até a hora nona. E a hora nona bradou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Que traduzido é, isso aqui está no latim, tá bom? No aramaico, melhor dizendo. Não, no latim. E aí diz aqui: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: eis que chama por Elias. Correu um deles e sopou uma esponja em vinagre e, pondo-o numa cana, dava-lhe a beber, dizendo: deixai e vejamos se Elias virá tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. Então o véu do santuário se rasgou em 2, de alto a baixo. Ora, o centurião que estava defronte dele, vendo-o assim expirar, disse: verdadeiramente este homem era filho de Deus. Eu queria dizer aqui, não vou me demorar na questão da leitura bíblica, porque ao ler esta leitura bíblica, caro adolescente, eu me lembrei, complementando tudo que nós falamos aí, quando estávamos comentando sobre, vamos descobrir, sobre o tanto quanto Jesus nos amou, e que eu falei que a questão física, muitos de nós até mesmo podemos sofrer até mais do que a dor física, estou me referindo à dor física que Jesus passou. E ao ler a leitura bíblica eu me lembrei de quem? Dos 2 que estavam crucificados ao seu lado. E de todos que antecederam eles e de todos quanto prosseguiram a serem crucificados. Porque a crucificação, naquela época, pelos romanos, eram crucificados os piores criminosos. Então Jesus, ele foi crucificado e ele tomou nosso lugar porque a cruz era símbolo de maldição. E ali o Senhor nos libertou da maldição que estava sobre as nossas vidas. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Então, só para complementar, para que eu e você, cara adolescente, você, irmão e ouvinte da palavra de Deus, venha considerar. Não olhe para o sacrifício de Jesus apenas sob o âmbito do sofrimento físico, mas busque vislumbrar, para a questão do alcance ou de uma necessidade de sermos constrangidos por este amor, porque o que o Senhor quer que nós venhamos crer
e viemos entregar nossa vida a Ele, é por reconhecer este amor, por ter essa concepção de fé, tanto quanto Ele nos amou. Não é por conta do juízo, não é por conta das consequências do inferno. Deus não quer que nós ou sirvamos ou tenhamos um relacionamento com Ele em medo, em temor. Pelo contrário, o apóstolo João diz que por Ele ter nos amado primeiro, e em face deste amor, nós lançamos fora todo o medo. Então, quando nós nos aproximamos, nos relacionamos com o Senhor, é porque Ele nos amou primeiro. E agora também queremos amá-lo de todo o nosso coração, da nossa força e de todo o nosso ser. Primeiro ponto, Ele se entregou por nós. Uma noite de oração. Após a celebração da Páscoa, Jesus se dirige com seus seguidores para um jardim chamado Getsemane. Ali ele se isola com Pedro, Tiago e João, para orar, preparando-se para cumprir a sua missão como Cordeiro de Deus. O discípulo, porém, não consegue orar e dorme durante a madrugada. Jesus se encontra sozinho, isolado e extremamente angustiado. Você consegue imaginar esta cena? Ou seja, observe também isso. O Senhor Jesus, observe isso, o Senhor Jesus estava ali orando, diz as Escrituras, como lemos, que gotas de água caíam, ele suava gotas de água. Tamanho era a angústia do Senhor Jesus. E sabe por quê? Por aquilo que ele iria passar e que era irremediavelmente, jamais iria não deixaria de acontecer. Observe isso, Jesus estava orando por um sofrimento que ele sabia que ia passar. Ele não sabia o grau a ponto do abandono, senão ele não clamaria: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Jesus, ele era um com o Pai. Jesus ali, agora, nesse momento, ele passa por esse sofrimento, cara adolescente, como eu e como você. E ele tenta nos ensinar o quão grande e magnífico e excelente é a comunhão, é termos uma comunhão com Deus. É estarmos no centro da vontade de Deus. E nós, muitas vezes, ao passar por um sofrimento, oramos sempre para que o Senhor nos cure, sempre para que o Senhor nos liberte daquele processo que estamos passando. Mas nunca conjecturamos ou buscamos fazer uma oração assímile da oração do Senhor Jesus. E qual é esta símile? É que ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então, que nós possamos nos lembrar disso, que o Senhor Jesus fez na cruz foi muito maior do que tudo o quanto podemos passar nesta vida e durante ela. Que nós possamos descansar na certeza de que na graça de Deus, ela vai nos capacitar a passar por todas as situações que, porventura, a luz providencial de Deus, nós venhamos a passar. Que possamos ter um coração disposto a cumprir tudo aquilo que o Senhor, Ele quer de nós. Deixa eu só ver aqui o que aconteceu. Pronto, deixa eu só voltar agora. Vamos continuar a leitura. Segundo ponto, Jesus encerra, o primeiro ponto é, Jesus encerra o momento de oração, desperta o discípulo e sai ao encontro do grupo que está vindo prendê-lo. Eles são guiados por Judas, que prometeu fazer a identificação de Jesus. O grupo, composto por homens armados, chegou preparado para um verdadeiro enfrentamento, mas encontraram o Senhor pronto para entregar-se. Assim Jesus foi levado para o julgamento. E eu e você, estamos preparados para sofrer
pela obediência à vontade de Deus, sofrer o escárnio, sofrer a perseguição, sofrer até mesmo a violência, a crueldade daqueles que porventura venham a nos agredir fisicamente até por conta do nome do Senhor Jesus? Porque o Senhor Jesus, ele estava pronto ali para se entregar. E ele se entregou e ali ele sofreu, né? A dor dos algozes, a dor daquele sofrimento. E observe que o amor do Senhor Jesus não só chegou ao ponto de sofrer tudo quanto nós comentamos, mas também o amor do Senhor Jesus foi suficiente para perdoar. Quando ele orou na cruz do Calvário, foi o que ele fez. Ele perdoou. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E eu pergunto para você, adolescente, o que você tem feito até agora? Você, quem sabe, está aqui comigo, que é adolescente, você, meu irmão, você, precisamente você, ouvinte da palavra de Deus, que ainda não tem confessado, não tem se arrependido. O que você continua fazendo? Você ainda se encontra sob a esfera do pecado? Você encontra sobre o status de um filho desobediente? Você se encontra sobre um descontentamento de Deus a provocar a ira de Deus? Porque o salmista, no Salmo 7, versículo 11, ele diz que Deus se ira todos os dias conosco. Que você possa considerar que neste momento aí, vocês querendo, você pode parar este vídeo e você faça uma oração, pedindo perdão dos seus pecados a Deus, entregando a sua vida ao Senhor Jesus, pedindo para que Ele seja o teu Salvador, o teu Senhor, a partir de agora, deste momento. Faça isso. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Mas saiba por certo que até a luz da palavra de Deus, que por certo, até o momento que você partir dessa vida, ainda na dureza do coração, numa situação de dureza de coração, e de soberba, e de teimosia, e não querendo esta salvação, saiba que a voz que ecoa da parte do Senhor Jesus, que agora está sentado à destra, intercede por nós. Ele está dizendo, e aquela voz da cruz continuará ecoando pela tua vida e pela minha vida. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O julgamento. Jesus foi preso sob um pretexto dos líderes religiosos. A acusação contra ele era ter se declarado rei dos judeus. Assim, Jesus foi julgado pelo Sinédrio, um conselho formado por cerca de 70 líderes de alto escalão do templo. Jesus passou a madrugada sob julgamento e quando o Sinédrio o concluiu, ele foi levado para ser acusado diante de Pilatos, a autoridade romana que poderia condená-lo à morte. Pilatos o interrogou, mas preferiu se abster e enviou Jesus para ser julgado por Herodes, a autoridade romana responsável pela Galiléia, onde Jesus morou. Entretanto, ele também não pôde condená-lo e o encaminhou de volta a Pilatos. Paralelamente, os líderes religiosos incitaram a população, aumentando a confusão na cidade. Pilatos queria manter a ordem, começou a se preocupar em encerrar aquele dilema. Porque diziam eles, né? Crucifica-o, crucifica. Entretanto, mesmo interrogando a Jesus novamente, Pilatos não encontrava infração cometida contra a lei romana, de modo que não tinha como condená-lo à morte. A fim de agradar a multidão enfurecida, terminar com a confusão que estava sendo fomentada pelo líder judeu, Pilatos contou uma saída jurídica, fazendo uso de uma antiga tradição na qual um preso era libertado na Páscoa. Ele trouxe
um criminoso condenado, chamado Barrabás. E deixou que o povo escolhesse quem seria condenado, ele ou Jesus. A multidão enfurecida escolheu condenar Jesus e libertar Barrabás, um criminoso condenado. A partir desse momento, Jesus passou a sofrer todas as sanções de um condenado à morte pelo governo humano. Observe, amado e querido adolescente e ouvinte da palavra de Deus, que uma decisão nossa, ela pode repercutir por toda uma vida, por toda uma existência. Observe que nós escolhemos um criminoso. Então não há sentido murmurarmos quando formos assaltados, quando passarmos sobre uma circunstância daqueles que se encontram cometendo um delito, porque roubou a nossa casa, porque roubou o nosso bem, um carro, a moto. Por quê? Por que reclamar se nós escolhemos libertar Barrabás, um criminoso? E ele foi para onde esse criminoso? Ele foi para a rua. Então a realidade, muitas das nossas realidades, sofrimentos que temos hoje é em vista da escolha que fizemos. Poderíamos ter escolhido Jesus, libertar Jesus. Poderíamos ter escolhido aquele que sempre se dedicou em fazer o bem. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Porém, era necessário que o Senhor fosse até a cruz. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor por essa entrega. A crucificação. Jesus passou por todo tipo de agressão. Seus acusadores se sentiram à vontade para fazer mediante a permissão de Pilatos. Em seguida, os soldados lhe entregaram a cruz e o levaram até o local da execução. Chegando ao Gólgota, Jesus é crucificado entre dois ladrões. A primeira frase dita por Jesus na cruz é: Pai, olha só, perdoa esta gente, pois ele não sabe o que faz, disse Jesus. Uma sequência de episódios singulares acontece durante as horas seguintes. O soldado lança um sorte sobre suas vestes, cumprindo assim uma profecia. Ele é o alvo da zombaria dos judeus. Um dos ladrões o reconhece como Senhor e se reconcilia com Deus. Uma escuridão se estabelece no céu e dura 3 horas. Cristo clama pelo Pai. Tendo completado todo o seu sacrifício, Jesus declara: está consumado. Entrega seu espírito e assim ele morreu. Imediatamente o véu do templo se rasgou por completo. E aí ele dividia o templo em 2 espaços, representando o impedimento dos homens ao lugar da presença de Deus. E agora nós temos essa liberdade de estarmos entrando com ousadia até o trono da graça do Senhor. Quarto, a ressurreição. O corpo de Jesus foi solicitado por José de Arimateia e por Nicodemos. Esses 2 homens garantiram que ele tivesse um sepultamento digno. Assim, Jesus foi enterrado em um jardim, num sepulcro novo, nunca utilizado antes. Tudo isso já tinha sido anunciado pelos profetas, pelo próprio Senhor. Entretanto, esse ensinamento só foi bem compreendido depois do pleno cumprimento. Por isso, as mulheres que seguiam Jesus foram surpreendidas com uma grande notícia na manhã do domingo seguinte. Ao chegarem no sepulcro para cumprir as tradições de luto, elas se depararam com a maior notícia da história. Jesus não estava ali. Ele já tinha ressuscitado. Imediatamente, elas foram avisar os discípulos. Eles não puderam acreditar, até que viram o sepulcro vazio. Posteriormente, o próprio Jesus apareceu para as mulheres e para os discípulos. Ele conviveu por mais 40 dias neste mundo. Foi visto por centenas de pessoas e se alimentou. E ainda ensinou antes de ascender ao céu. Jesus venceu a morte. Jesus, ele vive. Segundo ponto, ele morreu para dar vida. Esta foi o que o Senhor Jesus fez na cruz por nós. Por sua morte viveremos. Uma semente para dar vida
a uma nova árvore, precisa antes morrer. Você sabia disso? Assim tudo precisava ter acontecido do jeito que foi, para que o plano de salvação fosse efetuado com sucesso. Da mesma forma que pela desobediência e transgressão de um homem entrou o pecado na humanidade, por sacrifício de um homem santo e justo, as portas da graça se abriram para todos. E como Cristo venceu a morte, ressuscitando dentre os mortos, nós também ressuscitaremos. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Porque Paulo, escrevendo a Romanos, diz que o mesmo Espírito que estava no Senhor fez ressuscitar do sepulcro. Assim todos nós, que morremos em Cristo, haveremos de ressurgir para a glória de Deus. E assim como Ele, teremos nosso corpo transformado e viveremos na presença do Pai eternamente. Segundo ponto, por sua morte fomos libertos da condenação. Mediante a morte de Jesus recebemos a vida espiritual e somos libertos do nosso pecado, que garante a vida eterna. É por causa do sangue derramado naquela cruz que nós somos justificados diante do Pai, tanto no passado, no presente, como também no futuro. O sangue do Senhor é eficaz, tanto no passado quanto no nosso encontro com o Senhor, que purificou nossos pecados. No presente, quanto no dia a dia, podemos chegar com ousadia ao trono da graça e pedir perdão pelos pecados que acidentalmente nós ainda praticamos ou cometemos. E também Ele é para o futuro, poderoso para nos perdoar os nossos pecados, que porventura venhamos a cometer no futuro, e Deus bem o sabe quais serão eles e quando haveremos de fazer. É por isso que, quando fala da ressurreição, né, fala, caro adolescente, né, de que aquilo que estava corruptível se tornará em incorruptibilidade, aquilo que era mortal na imortalidade. Aí sim, aí estaremos num corpo e numa condição perfeita, sem ter qualquer inclinação ao pecado. O véu se rasgou. Reconciliou-nos com o Criador. Terceiro ponto que fala da terceira, do que o Senhor Jesus fez na cruz por nós. Ele nos reconciliou reconciliou-nos como com o Criador. Está junto aí, mas é com o Criador e não como. O véu se rasgou. No templo em Jerusalém havia uma pesada cortina chamada véu, que separava o lugar santíssimo, representando o quê? Por causa de nossos pecados, estávamos separados de Deus. Assim, quando Jesus deu o último suspiro, entregou o seu espírito, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Deus fez isso para demonstrar que o caminho até Ele estava aberto definitivamente. Agora não precisamos mais de um sacerdote para interceder por nosso pecado, pois Cristo, o nosso grande sacerdote, se sacrificou por nós. Ele se tornou o único mediador entre Deus e os homens. E assim, podemos ter um relacionamento direto com Deus. Por isso que todos os dias você pode orar diretamente ao Pai por meio do Senhor Jesus. O Espírito Santo foi enviado. A morte de Jesus também nos garantiu que o Espírito Santo fosse enviado. Ele disse: se eu não for, o Consolador não virá a vós. Assim, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo de Deus foi enviado sobre a igreja. O Espírito Santo é quem nos ensina, orienta, capacita, revela, dá discernimento e sabedoria, para que consigamos viver e fazer a vontade de Deus. Ele é quem nos consola e dá forças para enfrentar as adversidades, e é quem intercede ao Pai por nós. Louvado seja, agradecido seja o nome santo do Senhor. Concluindo, Jesus nasceu como uma criança e cresceu como um homem comum. No tempo certo, começou seu ministério. Ele pregou, ensinou, fez milagres, porém seu maior ato foi entregar-se para morrer na cruz em nosso lugar. Ele morreu, mas também ressuscitou. E assim, Jesus fez um sacrifício completo e suficiente para atender à justiça de Deus. Na cruz, ele cumpriu a ação de redimir a cada um de nós, a todos quanto ainda hão de crer no precioso nome
de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também que Deus, por intermédio de que Jesus nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos e vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos o Senhor na tua santa, gloriosa presença. Pedimos perdão dos nossos pecados, temos cometido. Queremos, Senhor, te agradecer por este momento que até aqui estivemos, Senhor, considerando o que o teu santo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, fez na cruz do Calvário. E só temos, Senhor, a agradecer. E que nós possamos, ó Pai, cada dia mais, buscar valorizar este sacrifício. Buscar valorizar, Pai, esta salvação. Buscar valorizar, Pai, este ato de amor para com as nossas vidas. Ainda que nós éramos pecadores. Faz isso, Pai, é o que nós pedimos. Já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.